aqui já foi envolvido com educação anteriormente? Legal. E English teachers mesmo? Ok. Um número muito legal. Bom. Então, basicamente, um pouco dessas ideias que eu quero passar para vocês agora são aos teachers que estão começando agora, de primeira viagem. Então, a Su teve a chance de dar muitas dessas técnicas práticas, o que vocês conseguem fazer em sala de aula, mas eu acho que é bom a gente refletir um pouquinho mais o nosso papel quanto educador dentro de uma ONG, dentro de um projeto social. Então, acho que isso é de suma importância que a gente considere. Primeiro, planeje a aula com carinho. Então, a Su já falou sobre aspectos de planejamento de aula, então, que não é uma coisa que vocês conseguem fazer em 15 minutos. Então, a gente considera essa carga de vocês de 5 horas, porque tem a questão de planejamento, a planilha de feedback que eu vou falar já para vocês, e o delivery mesmo da aula, que são as 3 horas. Então, a gente considera o quê? 3 horas de delivery, 1h30 mais ou menos de planejamento para fazer isso com cuidado, e, finalmente, a gente considera 30 minutos para vocês conseguirem fazer toda a atualização na planilha de feedback. Então, por que a gente fala dessa questão de planejamento com carinho? Vocês têm todo o apoio e o suporte da Cambridge University Press, mas uma coisa que é bacana que a gente relembra aos professores. We teach people, we don't teach the book. Né? Então, acho que a gente precisa levar em consideração, primeiro, que nós estamos ensinando alunos e não material. Né? Então, uma vez que a gente tem os alunos como foco principal das nossas aulas, as coisas acabam acontecendo de uma maneira mais natural. Tá? E uma pergunta que eu questiono vocês durante o planejamento da aula é: você gostaria de ser seu ou sua aluna durante essa aula? O que faz isso especial e o que faz isso relevante durante essa aula que vocês estão planejando? Tá? Segundo, desperte a curiosidade dos alunos. É de suma importância. Então, vocês vão se deparar com alunos que eles têm uma diferença muito grande de conhecimento cultural. Então, se vocês perguntarem para eles que tipo de música que eles ouvem, eles vão se limitar a uma coisa só. E é de responsabilidade nossa que não só a gente venha que a gente possa promover essa questão de ganho linguístico dos alunos, mas também aspectos culturais. Trazer novas ferramentas, trazer conhecimento cultural para os alunos dentro da sociedade, dentro do projeto que a gente está inserindo, é de suma importância. Até porque o aprendizado acaba se tornando mais eficaz e agradável. Não tenha medo de arriscar. Eu falo que a profissão de educação, de professor exclusivamente, é uma coisa que a gente aprende por tentativa e erro. Então, vai ter aquele dia, isso é normal para quem nunca deu aula. Vocês vão planejar aquela aula, assim, essa atividade vai ser super legal, os meus alunos vão se divertir horrores, e vocês vão tentar aquela atividade e vai ser um flop. É normal, tá? Não desistam por causa disso. Tá? Isso pode acontecer, isso deve acontecer, infelizmente ou felizmente, mas faz parte do processo de desenvolvimento de vocês também. Né? Então, ok. Levem isso como uma oportunidade de vocês conseguirem fazer de uma maneira diferente. Ok, por que não deu certo? Por que será que os alunos eles não curtiram muito a ideia? O que foi positivo? O que a gente pode tentar fazer de uma maneira diferente? Para quê? Para a gente usar essa evidência que a gente teve em sala de aula para um futuro planejamento de aula. Tá? Até porque, mais uma vez, é errando que se aprende. E, por último, coloque seu aluno como protagonista na sala de aula. Isso eu falo por questões práticas. Eu venho trabalhando aí com teacher training por 5 anos, mais ou menos, de 4 a 5 anos, como o Duval já falou, na cultura inglesa, no Centro Britânico, onde eu fui treinador de professores. E uma das coisas que acontece é que the teacher usually holds the attention. Né? Então, qual é a questão? Colocar o aluno como protagonista e colocar ele no foco da aula. Vocês querem que eles vão performar alguma atividade? Address it to students. Então, deixem com que eles tenham a chance de fazer aquilo. Então, eu sempre falo que o nosso papel, quanto educador, quanto professor, é de promover e de ser facilitador do processo de conhecimento, do processo de aprendizagem. Então, ok, eu quero que os alunos produzam, eu quero que os alunos falem, eu quero que os alunos tenham a chance de fazer isso. Então, vamos focar neles. Né? A gente está ali como um meio de interferir essa situação toda, mas, maiormente, promover esse ganho de conhecimento linguístico para os alunos. Ok?
Então, só abordando de uma maneira bem superficial, porque eu acredito que tanto os DUs quanto os coordenadores pedagógicos das unidades de vocês, eles devem abordar isso, mas só para vocês entenderem um pouquinho das ferramentas e recursos que a gente utiliza aqui na CPM. Então, a respeito do Gmail, todos vocês terão um e-mail com o domínio cidadãopromundo.org. Tá? Isso até por questão de zelar pela vida pessoal de vocês e tudo mais, então, assim, manter isso como realmente uma questão de trabalho voluntário, mas uma coisa fora. Então, até para trazer esse caráter de profissionalismo perante a CPM. Então, todos terão o e-mail, então, o meu eu vou deixar para vocês, caso vocês queiram recorrer a mim também, mas todos vocês terão essa questão do e-mail. Segundo, o Google Drive. Isso vai ser uma coisa que vocês vão usar muito. Por quê? Tudo o que é referente a planejamento de aula, tudo o que tiver de conteúdo que vocês precisam abordar em sala de aula, está lá no Google Drive. Então, não vou mostrar para vocês como é que funciona essa questão de usabilidade, que eu vou deixar isso para questões locais, então as unidades serão encarregadas de fazer isso, mas, basicamente, todo esse material vai estar lá. Inclusive, a gente tem a versão digital do Teacher's Book, que foi uma das coisas que a Sul falou, online. Então, não necessariamente vocês precisam ter isso de forma física, até porque vocês têm essa versão digital disponível para vocês online. Os livros. Então, como vocês já sabem, a Cambridge é uma dos nossos parceiros principais que a gente tem. Então, todos os nossos alunos eles têm esse material que é cedido por Cambridge semestralmente, além dos próprios voluntários. Então, vocês também têm o Teacher's Book, que vocês podem ter isso tanto fisicamente quanto digitalmente. Áudios ficam disponíveis no Google Drive, programas de aula também, tá? Então, o que acontece? Basicamente, a aula vai ser dividida em 3 momentos. Cycle 1, Cycle 2, Review. Isso para cada unidade. Então, o que é a Unit 1, Cycle 1? Basicamente, é a primeira parte daquela unidade que vocês vão dar o conteúdo. A Unit 1, Cycle 1 é o que a Sul falou, mais ou menos dá aí cerca de 3 páginas de conteúdo, que é o que vocês vão abordar durante essas 3 horas de aula que vocês terão no sábado com a dupla de vocês. Cycle 2, as próximas 3 páginas da mesma unidade. Tá? O que é de grande responsabilidade, eu já chamo a atenção disso para vocês desde já. Quando vocês tiverem aula de review, sejam, assim, eu falo que é muito legal, porque vocês têm a chance de explorar a criatividade, vocês têm a chance de trabalhar com várias tarefas diferentes, mas, em contrapartida, é o mais desafiador, porque aí vocês não têm o auxílio do livro. Né? Então, a aula de review é uma aula onde a gente acaba exigindo muito mais de vocês na questão de pensar em atividades propostas onde a gente consiga fazer a consolidação de tudo que foi trabalhado dentro daquela unidade. Então, acaba sendo um pouco mais time-consuming, mas there's much more room for creativity, o que acaba sendo muito benéfico. Provas. A gente tem as provas prontas, então os alunos têm 2 provas. Eles têm midterm, que acontece no meio do semestre, final term, que acontece no final do semestre. Tá? Vocês já falaram para vocês quantos níveis nós temos dentro da CPM? How many? 10. Então, as nossas turmas começam na turma A e vão até a turma J. Tá? Então, dentro da turma A, então acontece, a turma A, pessoal que nunca fez inglês, não tem conhecimento nenhum, então eles vão caminhando até a turma J, e dentro desses 5 anos de curso, desses 10 níveis que eles fazem, eles atingem o nível intermediário, que é o nosso B1, de acordo com o Common European Framework. Ok? E, por último, last but not least, a planilha de feedback. Então, o que é importante essa questão de planilha de feedback? Eu falo que é onde vocês precisam ter muito mais cuidado, porque é a ferramenta que vai facilitar o seu trabalho de planejamento, não só o seu, mas da próxima dupla que vai trabalhar junto com vocês. Né? Então, dentro do grupo que vocês tiverem de professores, o que é importante? Que vocês mantenham um trabalho de planilha de feedback de maneira muito organizada. Por quê? A aula aconteceu no sábado, a aula aconteceu no domingo, tentem fazer isso mais ou menos ali até segunda-feira no meio-dia, porque eu sei que a próxima dupla, na segunda-feira ao meio-dia, vai ter a chance de trabalhar desde segunda até o sábado ou domingo que seja, para fazer o planejamento dessa aula. E o que acontece? A planilha ela é detalhada, então tem aspectos individuais de cada aluno, onde vocês vão lá e conseguem inserir informações
individuais de cada um, presença, falta, e tudo isso, como vocês conseguiram ver até no organograma no começo que o Duval apresentou, todas as coordenações estão envolvidas. Então, o pessoal da coordenação de students, por exemplo, tem essa base desse monitoramento que eles fazem da questão de faltas dos alunos, porque tem algumas políticas de faltas e tudo mais. Então, é de suma importância que vocês tenham muita responsabilidade com o planejamento e com o preenchimento da planilha de feedback. Ok? Muito rapidamente, a gente falou de várias ferramentas, vários recursos aí que eu estou falando de uma maneira bem superficial, só para apresentar mesmo, porque localmente vocês terão mais detalhes. Mas com a pessoa que estiver do lado de vocês, eu quero que vocês discutam por 1 minuto isso, tá? Qual a coisa mais importante para vocês levarem para a sala de aula? Ok? Eu vou dar 1 minutinho aí para vocês conversarem com a pessoa do lado de vocês, e aí vocês decidem e eu pego as informações. Ok? Thank you. Thank you. Okay. Do I have a volunteer? Okay. Can I have a volunteer? Is there any... Oh, yes. Hello. Hello. What's the most important thing then for you to take to the classroom environment? Well, let's be honest. We didn't have a long time to discuss, but basically we wondered energy and would be the most important thing to have when you're on your way to the class, and that's his idea, but I totally agree with it. You know what I'm saying? Okay. But yeah, basically energy. I think you have to be energy, but you also have to be prepared. By energy, you mean enthusiasm? Enthusiasm. Okay, good. Anybody else would like to share? Okay. Então, Ok. várias coisas são importantes: planejamento, preparação, Aham. energia, engajamento, entender. Mas eu creio que o primordial é empatia. Você entender a pessoa que está do outro lado, o aluno que está ali, e tentar se colocar no lugar dele para você conseguir, lógico, vai aprender muito, mas tentar transmitir algo, que é o objetivo, acho, de tudo isso. Ótimo, obrigado. Mais alguém? Nossa, uma última contribuição aqui. Eu vou falar em português também. Ok, sem problemas. Não, é que nem a empatia é ter essa abertura e se mostrar humano, não ser uma pessoa endeusada e que o aluno tenha medo de expor as dúvidas, de conversar e, sei lá, fique intimidado para aprender. Exatamente, eu acho que isso é muito importante. Eu trouxe 2 ideias para vocês. Acho que não existe right or wrong, não é nada, não é uma dicotomia que a gente tem que ter, mas a gente considera como história de vida, experiência de sala de aula. E o que a gente quer dizer por experiência em sala de aula? Tem aquele velho ditado de que você pode esquecer aquilo que você aprendeu, mas você nunca vai esquecer como uma pessoa te fez sentir.
né? Então, acho que, como vocês falaram, no princípio de entusiasmo, de empatia, de toda essa questão desse conhecimento, como vocês falaram, de uma maneira sensitiva, é primordial. Né? Então, a gente vai ter a gente pode trabalhar todas as questões técnicas, levar várias atividades, jogos, música, pode até dançar Macarena na sala de aula. Só que a realidade é o quanto que eu estou olhando para o meu aluno como indivíduo. Né? O quanto que eu sei da história dele e o quanto que eu sei que o inglês é relevante para a vida dele. Falo isso porque um grande desafio que vocês devem ter, caso vocês tenham turmas de adolescentes, será isso. Até porque my mother told me to be here, my father told me to be here, and I have to be here. Né? E aí, como que vocês conseguem gerar esse interesse de maneira genuína dentro do público que vocês têm? Né? E vários outros desafios que a gente fala, então até a questão cultural. Ah, legal, vamos falar sobre countries and nationalities. Uma coisa consideravelmente simples. Mas aí vocês perguntam para os alunos, okay, do you know where the United States are? And they say, é na Europa? Onde fica? Porque eles não têm esse conhecimento de mundo. Né? A gente sabe que tem essa dificuldade toda que vem deficitária da questão do ensino público, então são alguns pontos que a gente tem que ponderar. Né? Técnicas são válidas, então por isso que a gente até acaba utilizando muito do material de vocês, mas tato, essa parte mais sensitiva, entusiasmo, empatia, é uma coisa que vocês não vão encontrar em livro nenhum. Né? É uma coisa que única e exclusivamente vocês conseguem aplicar na realidade de vocês, olhando para o indivíduo como pessoa, como humano. E se colocar no lugar dessa pessoa e ver de qual maneira exatamente você consegue auxiliar aquela pessoa. Ok? And, just to sum up, como a Su falou, never forget to have fun. Então, uma das grandes dificuldades que a gente fala que a gente tem hoje no projeto é justamente essa questão de evasão de alunos e vínculos, bounding, does play an important role. Né? Então, acho que é de suma importância que a gente pense nessa questão de como que a gente vai criar esse vínculo mais próximo com os alunos, até porque muitas das vezes vocês estarão lá só uma vez por mês. Então, como que vocês conseguem fazer a diferença nessa uma vez por mês que vocês estão lá? Né? Como que eu vou fazer que seja uma coisa memorável? Como que eu vou fazer para que seja uma coisa prazerosa para mim e para os alunos? Né? Porque é uma via de mão dupla. Tá? Mas, então, basicamente, foi uma questão mais reflexiva. Coloco aqui à disposição para ajudar vocês. Ops, tem tempo? Acho que não. Não, ok. A gente tenta depois. E meu e-mail está aqui, então vocês podem mandar para mim, samuel.gama@cidadãopromundo.org. E caso vocês tenham alguma dificuldade pedagogicamente falando, contem comigo, podem mandar e-mail, email-me, e será um prazer ajudar todos vocês. Muito obrigado.